Gilão FM 94.8 e 98.4. Tavira. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz! Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Jovem. Se não estiveram connosco na semana passada, sejam bem-vindos à terceira temporada da Rádio Jovem, que já contamos com 3 aninhos. É muito bom. Bom dia, Paula. Bom dia. A aturar-me? Olha a lata. Eu tinha que fazer isto porque eu sei que tu és muito refilona. A Rádio Jovem é mesmo fixe e é o tempo de antena dos miúdos aos graúdos. É um programa que tem a colaboração da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia. Antes de apresentar as nossas convidadas, e hoje temos aqui casa cheia, e de iniciar a nossa conversa, quero comunicar que este programa vai ser repetido mais logo à noite por volta das 8 horas. Por isso terá a oportunidade de nos voltar a ouvir. Ontem, caso não tenham visto no nosso Instagram, foi o Dia Mundial da Saúde Mental, uma data importante para lembrarmos de que cuidar da mente é tão essencial como cuidar do corpo. Por isso, para celebrarmos o dia que foi ontem, temos aqui 3 jovens, a Catarina, a Juliana e a Lara, que são 3 estudantes do ensino secundário, que vão partilhar as suas experiências e opiniões sobre a saúde mental nas escolas e no dia-a-dia. Para nos ajudar a compreender melhor este tema, temos também a presença de uma psicóloga. Bom dia. Olá, bom dia. Se calhar, se quiseres se apresentar já em primeiro, antes das alunas. Sim, posso apresentar-me. O meu nome é Andreia João Dores e sou psicóloga clínica. Neste momento, não sei se querem que explique um bocadinho mais, mas neste momento trabalho na Cruz Vermelha em Tavira e, além disso, exerço prática clínica numa clínica aqui em Tavira e em Olhão também. E, especialmente em contexto clínico, tenho bastantes jovens, principalmente adolescentes, também algumas crianças, mas principalmente adolescentes. Portanto, é aqui uma área que me é bastante familiar, digamos assim. Em relação às 3 meninas que temos connosco, quem é que quer começar a apresentar-se em primeiro lugar? Se calhar a Catarina, que já vem mais vezes, se calhar vão reconhecer pela voz. Tá bem. Bom dia, Catarina. Bom dia, eu sou a Catarina, tenho 17 anos, estou no curso de Ciências e Tecnologias e estou no 12º ano. Onde? Já agora que é para... Em Vila Real de Santo António. Na Escola Secundária de Vila Real de Santo António. Olá, o meu nome é Lara, tenho 15 anos. Estás em que escola? Estou na escola Dr. Jorge Augusto Correia, em Tavira. Estás no 10º? Sim, estou no 10º ano. E a área que escolheste? Estou no curso de Humanidades. E eu ouvi dizer que queres ser o quê? Eu quero ser psicóloga, pretendo estudar até o doutoramento, assim espero, e pretendo até ir para a área de psicologia clínica, ou é psicóloga clínica? Psicologia clínica, sim. Isso, psicologia clínica. Olá, bom dia, meu nome é Juliana, eu tenho 16 anos, estudo na mesma escola que a Lara, do Jorge Correia, estou no 10º ano, e no curso de Ciências e Tecnologias. A minha idade está um pouco avançada para minha turma, porque eu estou aqui em Portugal, só tem 2 anos, então meio que bagunçou muitas coisas. Muito interessante, não é? Porque uma mudança é sempre aqui um desafio para a nossa mente, não é? Para os nossos medos, e se calhar já vamos falar sobre isso. Claro, tudo influencia aqui a nossa saúde mental. Exatamente. Bom, eu quero já começar por perguntar, e sei que a Catarina já tem ali a resposta na ponta da língua, que é, o que é que significa para vocês a saúde mental? Para mim, saúde mental significa estar em equilíbrio, ou seja, entre o que sinto, entre o que faço, entre o que penso, saber reconhecer quando não estou bem e também ter a capacidade de pedir ajuda quando assim acho e conseguir também controlar-me um bocadinho. Lara? Consegues explicar? Para mim, a saúde mental é... Eu não sei explicar muito bem, mas acho que a definição de uma boa saúde mental é ter
a capacidade de saber lidar com as emoções e não deixar com que elas abalem totalmente. Acho que também, tipo, traz também um equilíbrio para a nossa vida e pronto. Está muito bem, sim. Para mim, a saúde mental é, como a Catarina disse, um equilíbrio mental e psicológico que a pessoa tem que ter no dia a dia. Não sei se a nossa especialista quer acrescentar mais qualquer coisa. Acho que elas falaram muito bem daquilo que é a saúde mental, não é? No fundo é termos aqui o equilíbrio, porque entre aquilo que são os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, nós sentirmos bem, não é? Estáveis emocionalmente, porque muitas vezes há fases da nossa vida em que temos aqui um grande turbilhão de emoções, não é? E as emoções são todas necessárias, elas existem todas por alguma razão, mas no fundo é haver aqui um equilíbrio, como se diz, uma homeostasia, né? Aqui, e que faça com que nos sintamos estabilizados, né? Estáveis, face aqui a vários acontecimentos da nossa vida. Portanto, acho que sim, acho que elas fizeram aqui uma definição bastante correta. Eu agora passava aqui à Juliana, que quando se apresentou disse que está cá há 2 anos, portanto ela veio do Brasil, está cá há 2 anos. E Juliana, tu foste logo para a escola secundária? Não, como eu cheguei, estava no final do 8º ano, foi em época de Páscoa, eu não entrei bem com uma turma certa, então eu tive que meio que repetir o 8º ano sem ter feito o 8º ano. Por isso que atrasou um pouco. Então foste ali para o 3º ciclo, não é? Sim. Para o 3º ciclo. Então como é que foi, por exemplo, esta entrada, esta recepção? Como é que te sentiste? No início eu odiei, pra ser sincera. Eu chorava todos os dias, eu não gostava de estar num ambiente onde eu não me sentia incluída. E a minha turma no início não era tão unida em si, a minha primeira turma. Então acaba que eu ficava sempre sozinha, sempre à parte. Eu chorava muito, falava, mãe, eu não quero estar aqui. Mas depois que eu passou o ano, entrei em uma nova turma, na turma da Lara, onde conheci elas, minhas amigas. E eu acabei me adaptando. Demorou 1 ano e meio pra mim estar mais bem. Calma. Sim. Então, É sempre difícil chegar a uma escola nova, e ainda por cima a meio do ano, onde já estão as amizades e os grupos formados, ainda agrava assim a situação. Sim. então, e como é que tu conseguiste fazer amizades? Foram elas que vieram ter contigo? Como é que tu achaste? Ou qual foi a tua estratégia? Porque no fundo tinhas que sair dessa angústia. Eu sou uma pessoa muito, muito tímida. No início eu era ainda mais. Então, meio que uma amiga delas me conheceu e me levou até elas. E eu conheci. E eu falei assim, nossa, espero que pro ano eu entre na turma de vocês. E literalmente, no ano que... Foi no 8º ano, quando elas foram pro 8º ano, eu entrei na turma delas. E a gente foi se conhecendo e até hoje. Somos amigas. Olha que ótimo, que isso é bonito. Lara, tu já sentiste dentro da própria escola, assim, algum sentimento? Olha, a Juliana, teve medo porque veio de fora, não é? Tu também já te sentiste assim com algum stress, com algum sentimento que queiras partilhar? Por acaso, sim. Quando eu entrei no 9º ano foi quando eu comecei a realmente a esforçar-me muito nos estudos. Eu dava tudo de mim, ao ponto de eu sentir tanta pressão, que quando eu tinha notas de 80%, eu chorava porque eu achava que não estava bom. Eu só punha pressão em cima de mim. Eu sempre dizia para mim mesma, isto não está bom, eu preciso de esforçar-me mais. Eu estudava. Eu também chorava bastante porque eu ficava-me a comparar com amigas minhas que tinham notas melhores sem se esforçar tanto. Então eu sentia-me assim mais desprovida de inteligência ao pé delas. No entanto, eu sinto que essa pressão em ter que estudar muito agravou-se um bocado em mim. Então eu vou ter teste de história para a próxima sexta. Eu comecei a estudar há 3 semanas para eu ter não a melhor nota da turma, não é esse o meu objetivo, mas ter uma nota que realmente eu olho e sinto orgulho de mim. Então no 8º ano eu nunca fui assim de estudar tanto. Então no 8º ano eu dava uma vista de olhos e
se eu tivesse um 3 ou uma nota assim a partir de 50 já estava ótimo para mim. Então, só que depois eu comecei a realmente importar-me com as notas, porque achava que aquilo definia-me. Então... Sim, Lara, e já agora, e porquê que deste esse salto? Ou seja, porquê que ficaste pronto, a sentir que não havia importância com as notas e no 9º ano, portanto, de onde é que veio essa pressão? Veio de ti, veio dos pais, veio dos professores? Consegues perceber? Eu acho que veio de mim, porque acho que alguma coisa deu-me assim um abrir de olhos, não sei explicar, que eu comecei a pensar, eu preciso esforçar-me, eu não posso chumbar, eu preciso ter 4, pelo menos a tudo, mas eu não consegui ter 4 a tudo, devo ter tido uns 2, 3 ou algo do tipo, mas mesmo assim eu não sei de facto explicar de onde é que veio esta situação já vamos toda. ter aqui a explicação da psicóloga. E tu, Catarina, eu sei que também és muito exigente contigo, não és? Sim, eu estudo muito e sempre estudei muito, sempre foi algo que me caracterizou, foi estudar muito. Só que aprendi que errar também faz parte e que não vai ser uma nota má que me define. Claro que tudo tem o seu processo e claro que os primeiros custam sempre e custa sempre ter uma nota menos boa quando nós trabalhamos para tal. Mas também nem sempre estamos bem o suficiente naquele dia, ou podemos estar estressados, ou ter um conteúdo que não nos agrada tanto e por isso ser mais difícil de entender. Então tentei construir dentro de mim um equilíbrio para que não fosse tão mal receber uma nota assim menos boa. Tentei aceitar. Claro que temos sempre aquela frustração inicial, mas depois no final acho que não é só aquela nota má que conta, é o que nós somos, o que nós fazemos e no meio de tantos testes aquele acaba por se absolver no meio de tanta constância. Então agora tinha aqui só 2 perguntas antes da curiosidade aqui da resposta da psicóloga, a Andreia. Tu vais agora para a universidade, portanto estás a concorrer para a universidade, portanto esse stress aumentou, portanto essa exigência aumentou, onde não podes falhar, não é? Porque às vezes é um teste final que depois vai definir e a média, essas coisas todas. Como é que te estás a sentir neste momento? Eu no ano passado já tive que fazer exames e o primeiro de Física e Química eu tive um problema de saúde antes, ou seja, eu não consegui estudar e tive 10 e claro que depois pensei não vale a pena, mas depois falando com as pessoas certas elas disseram, olha, não perdes nada, porque ainda por cima ele contava-me 25% da média que a minha professora me dava, ou seja, eu descia de um 17 para um 15. Okay. Então fui fazer a segunda fase e deu para manter o 17 e aprendi que não vale a pena desistir e que claro que agora tenho a pressão que é o último ano e que temos que correr bem porque as médias importam e temos os exames já no final. Mas também não vale a pena fazer tanta pressão porque eu estou, mas todos os outros do país também estão. E o meu foco é dar o melhor que eu consigo naquele momento. E está tudo certo quanto a isso. Espetáculo. E agora então, o que é que tem a dizer? Eu por acaso, eu estava a ouvi-las e quando ali a Lara estava a dizer que a partir do 9º começou com esta pressão. Muitas vezes esta pressão pode dar-se sobretudo porque o 9º ano acaba por ser ali um momento de transição também, não é? Portanto, elas vão para o 10º ano e aí já começa a ser mais a sério, ou seja, elas já têm que pensar naquilo que querem ser e pode ter a ver com isso mesmo, uma pressão interna dela, não porque alguém impôs alguma coisa, mas dela. E elas focaram aqui várias questões, peço desculpa, que ocorrem muito depois aqui nestas idades, que é a questão do medo de falhar, do medo de não conseguir, do medo de não ser bom o suficiente, que era o que ela dizia, não é? Portanto, a comparação com os outros, eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir. E é isto que tem que ser, eu não digo que tenha que ser relativizado ou que elas tenham que querer falhar, não é isso, mas isto tem que ser aceito de outra forma, porque nós não, é claro que nós vamos sempre comparar-nos aos outros, de certa forma, nós vivemos em sociedade, portanto há sempre esta tendência a comparar-nos, mas no fundo trata-se aqui de também ter, e muitas vezes também é uma das problemáticas que surge aqui, a questão da autoconfiança, é ter esta autoconfiança, é perceber, eu dei o meu melhor,
O resto eu não controlo realmente. Então, eu dei o meu melhor, eu fiz aquilo que eu pude, como ela está a dizer, ela está a estudar não sei quantas semanas. Ok, naquele dia ela vai dar o melhor dela. Se ela não tiver os 100%, ela pode ter os 90%, os 80%, mas é importante que ela perceba que deu o melhor e que conseguiu, que fez tudo aquilo que podia ter feito. E é isto às vezes que falha, portanto, e que depois, claro que se acaba por refletir em ansiedades, em baixa autoestima e muitas outras coisas aqui nos nossos jovens. Pois, que é viver muito em comum. stress, não é? Estar Sim, aqui sempre sim. em constante stress não é bom Sim. para a saúde. Lá está. Pois, Exatamente. agora vamos desestressar um bocadinho, nem sei se isto existe, com um bocadinho de música e voltamos já à conversa. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz. E já cá estamos de volta com as nossas 3 jovens, a Catarina, a Juliana e a Lara, e a nossa psicóloga a Andreia, para falarmos um bocadinho sobre a saúde mental e a sua importância, visto que ontem, no dia 10 de outubro, assinalou-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Estávamos aqui a conversar, já falámos sobre o que é a saúde mental para cada um de vocês, para cada uma de vocês, que isto é uma casa cheia de mulheres. Também já conversámos um bocadinho sobre algumas situações em que vocês se sentiram nervosas, especialmente a adaptação da Juliana do Brasil para Portugal e a questão da Lara com os testes e essa pressão que ela põe em si própria. E agora eu gostava de vos perguntar se vocês acham que os jovens, e crianças se calhar não tanto, mas que os jovens da vossa idade, falam o suficiente e abertamente sobre os sentimentos e a saúde mental de cada um. As emoções. Pronto, se vocês entre vocês falam sobre isto, o que vos preocupa, quando estão tristes, quando estão mais alegres, quando têm um problema. Acho que depende da pessoa. Depende muito. Às vezes eu sou uma pessoa que guardo muito pra mim, porque eu sei lidar sozinha com os meus problemas. Quando eu tô triste, quando eu era criança, eu sempre tive muito problema em questão do meu corpo, do meu cabelo. Eu odiava o meu cabelo. E ela é tão linda, parece uma boneca. Já viste isto, Bia? Mas Como o teu cabelo é mesmo liso? não. Pronto, Pois estava vês? mesmo a pensar nisso. Ah, ok. Eu Mas é sempre- lindo. Sim, é lindo na mesma. Claro. E nisso, minha mãe tentava me ajudar, só que eu não conseguia falar diretamente pra ela o que eu sentia. Por mais que eu confiasse muito na minha mãe, se eu ficasse sozinha, eu conseguia me tranquilizar e ficar calma e saber lidar com o meu próprio problema. Eu nunca fui de, ai, me ajuda, que eu preciso, sabe? Eu sempre gostei de ficar sozinha, ter minha paz sozinha, aí no outro dia eu ia estar já estável. Mas depende muito do problema. Quando eu tô... aqueles problemas pequenos, de vez em quando, que eu falo, só pra falar, sabe? Mas também depende da pessoa. Sim, mas falas com as amigas, ouves Sim. as amigas. Muito bem. Lara. Eu também acho que vai depender de cada um. Eu, particularmente, eu falo muito sobre, tipo, os meus sentimentos, porque eu faço terapia desde 2022, então eu vi que eu consigo perceber que ao guardar tudo para mim, só vai chegar a um ponto que eu vou sentir-me ainda mais, tipo, não é sufocada, também sufocada, mas tipo muito exausta. Então eu acabo sempre por ver com quem é que eu posso desabafar, falar dos meus sentimentos. Vai depender também de com quantas pessoas. Por exemplo, eu falo muito, desabafo muito com a Juliana, que é a minha amiga. Mas há outros problemas que eu acabo por não desabafar com ela, mas sim com outra pessoa de confiança, obviamente. Então, só que eu também conheço uma pessoa que tem a mania, não é mania, mas a pessoa acaba muito por guardar tudo para si e depois chega a um ponto que ela explode completamente. Então acho que isso pode vir também da infância, de quando não lhe davam tanta abertura para falar dos seus sentimentos, ainda mais que ele é um homem. Então, na infância, o
os homens têm a tendência de ouvir dos pais, do tipo, não podes chorar, não sei o quê, porque és homem, tens que ser forte, não sei o quê, nananã. Então, ele acaba por reprimir muito os seus sentimentos. Então, acho que isso também pode vir bastante da infância, dos hábitos. Então, eu particularmente sempre fui uma criança muito sensível, muito tímida, que chorava por qualquer coisa. Então, eu sempre fui muito sensível, muito emocional. Acho que é assim. Olha, e és muito consciente, porque aquilo que tu disseste até agora é ótimo para a tua idade, saberes isso tudo e saberes identificar o outro, não é? Porque no fundo às vezes a gente vê a pessoa a explodir numa situação e depois ficamos assim, ele é mau, ele é rude, ele é aquilo, mas não, aquilo tu conseguiste identificar e ter essa consciência, imagina, Lara, que a maioria, às vezes os adultos não têm, de perceber que aquilo é uma causa e efeito de algo que está para trás. Sim, eu acabo sempre por dar o meu máximo a tentar confortar a pessoa, porque eu sei que é isso que ela precisa. Ela precisa de sentir-se ouvida, de sentir-se compreendida. Ou então, tipo, eu posso nem sequer falar nada. Se calhar a pessoa só quer falar e não quer ouvir nada, só precisa desabafar. Então, eu tento dar o máximo de abertura para a pessoa, para ela fazer isso e sentir-se confiante e sentir que pode confiar em mim. Muito bem, sim senhora. Catarina. Eu acho que depende da pessoa, concordo aqui com elas, mas acho que ainda eu sinto muito que os jovens da minha idade têm às vezes medo de falar por acharem que vão parecer fracos ou que são mais sensíveis que os outros por estarem a expor o que sentem, quando na verdade isso só faz bem. Claro que depende da pessoa com quem vamos falar e é preciso ter confiança para falar, ou então procurar ajuda, um psicólogo, um pai, uma mãe, uma pessoa em quem confie. E pronto, acho que ainda estamos no processo de dizer que expor o que sentimos e o que pensamos não é um problema, mas acho que é o primeiro passo para sermos mais conscientes de nós próprios. Psicóloga Andréia, estes jovens são um espetáculo. São muito conscientes, são sim senhor. E elas, lá está, eu acho que não há muito a acrescentar do que elas disseram, mas gostava só aqui de fazer, no fundo, validar aquilo que elas disseram, que é mesmo assim, porque muitas vezes, até mesmo da nossa infância, desde a nossa infância, nos ensinam que realmente não podemos chorar, e principalmente dos rapazes, é como a Lara diz, concordo com a perspectiva dela, e nos habituamos a crescer, a ter que ser fortes. Então o ser forte, o que é o ser forte? É eu não chorar, é eu não falar com ninguém, é eu não mostrar fraqueza perante o outro, e no fundo, fundamentalmente é eu não pedir ajuda, não é? E nós não temos que viver certas coisas sozinhos. Obviamente não vamos contar a toda a gente, eu não é porque tenho um problema agora que vou dizer a meio mundo, mas era como elas estavam a dizer, nós procurarmos alguém de confiança, que pelo menos nos ajude, ou mesmo que seja um amigo, não é? E depois daí poder pedir ajuda de um profissional. Mas para conseguirmos lidar com estas coisas, porque no fundo nós aguentamos, mas e qual é o nosso limite, não é? O copo vai enchendo, não é? Como se diz, e depois há uma gota que vai ser a última e que vai fazer transbordar. E nós não temos que carregar tudo sozinhos. Isso não faz com que não sejamos fortes. Pedir ajuda não é uma fraqueza, pedir ajuda não é... Nós temos que aceder às nossas fragilidades, nós temos que aceder àquilo que é menos bom, e muitas vezes também não é só o não pedir ajuda, mas às vezes a própria pessoa nem se permitir sentir o que há de menos bom para sentir. Mesmo sozinha, às vezes a pessoa nem se permite sentir o que é de menos bom. Isto já passa. E depois é aquela história, não vou pensar nisto. Não, eu vou pensar nisto. Eu utilizo muito os meus clientes estão fartos já desta minha conversa, mas é verdade, eu digo sempre, numa primeira consulta, quando vem esta conversa de não pensar, ou eu sinto-me ansiosa, mas não posso pensar nisto. Não, se eu disser, não penses no elefante cor-de-rosa, tu vais pensar no elefante cor-de-rosa. Portanto, as coisas não funcionam assim. Nós temos é que tentar gerir e canalizar para outras coisas. E, no fundo, passa muito, em primeiro lugar, por pedirmos ajuda. Seja um amigo que nós confiamos, desabafamos um pouco, mas agora, vivermos tudo sozinhos, por muito que consigamos, como a Juliana dizia que ela fazia, e sabe que se autorregula, e é importante, nós temos que nos autorregular, também precisamos de o fazer sozinhos,
Mas depois, às vezes, o passo para o isolamento, às vezes é um passo muito pequeno e pode depois acontecer isto. A pessoa isola-se e depois não fala com ninguém, não é? Portanto, é importante sim a autorregulação, mas também é importante nós pedirmos ajuda de alguém para fazer esse caminho. Eu ia fazer aqui uma questão, não sei... Força, Paula. A questão era, na sua prática clínica, pronto, também agora, pelos vistos e pelo que me apercebi, tem mais adolescentes, sim, não é? Tenho tido Jovens. mais afluência agora de adolescentes, especialmente. Sim. E assim, de uma forma geral, o que é que eles mais se queixam? Eu aqui nos adolescentes, isto é como aos adolescentes e aos adultos também, e até às crianças pequenas, mas é diferente, acabo por ter muitos quadros de ansiedade. Ansiedade, aqui uma tristeza muito, muito profunda. Ai, peço desculpa. Não faz mal. Está a falar muito sem parar. Por vezes, aqui alguma sintomatologia depressiva, mesmo em adolescentes. Depois também procuram, muitas vezes, por questões aqui de suspeitas de déficit de atenção, que às vezes também se podem confundir-se com ansiedade. Isto porquê? Porque quando eu estou ansiosa, não é? Eu estou hipervigilante, ou seja, eu estou em alerta, em estado de alerta. E se eu estou em estado de alerta, eu não consigo focar-me numa coisa, porque eu estou permanentemente a olhar para tudo. E às vezes isto também pode ser confundido com déficit de atenção, porque como eu não consigo concentrar-me porque estou nervosa, estou ansiosa, não é? Muitas vezes eu não consigo reter os conteúdos, eu não consigo estar atenta às coisas. E às vezes há também aqui este paralelismo. Questões de frustração, de intolerância à frustração, não conseguirem lidar aqui com alguma frustração. E também questões de autoestima. Na adolescência especialmente são assim os quadros que mais surgem. Às vezes inclusive alguns comportamentos autolesivos, portanto os tais, e vocês provavelmente na escola acabam por assistir aqui a esta realidade dos tais cortes, não é? A automutilação também vai acontecendo aqui bastante. Nós tivemos aqui, eu acho que a Bia não estava comigo, mas infelizmente, num programa que uma das alunas, pronto, uma colega, das nossas convidadas, sim, das nossas convidadas, que disse realmente que já tinha feito isso. E eu até pensei, uau, aqui a dizer em plena rádio. Realmente esse comportamento assustou-me e eu depois acabei por avisar os professores para verem o que é que se passa e para tomarem mais atenção. Sim. E acho que foi essencial. Sim. Aquela partilha, pronto, aquela exposição e depois também a envolvência da atenção sobre, não é, para lhe dar suporte. Porque exatamente. Eu achei que estava assim um bocadinho descompensada e que precisava desse suporte. Sim. Aí só assim para vos fazer aqui uma muito geral para falar desses comportamentos, muitas vezes o que acontece é que a dor psicológica é tão intensa que eu vou e o que é que faço? Desloco para o meu corpo, não é? Porque sentir a dor física é mais fácil, digamos assim, é mais fácil de lidar com a dor física do que com a dor psicológica. E muitas vezes esses comportamentos autolesivos, a automutilação, advêm disso, de haver aqui uma dor psicológica tão intensa que acaba por depois terminar dessa forma. Aliviar, é quase como não é um alívio, mas acaba por ser essa a intenção, muitas vezes. Eu não disse, eu tenho um sistema nervoso mesmo estranho, porque já me está a doer o braço. Isso chama-se psicossomatização. Olha, há sempre resposta para tudo, não és doida. Olha, é sério, já me está a doer o braço. Olha, e eu agora gostava de ir outra vez às jovens e falar sobre as redes sociais. As redes sociais são um grande universo e um grande problema. Mas antes de irmos para as redes sociais, estamos a chegar ao final da nossa primeira hora. Desculpa, Paula, cortar-te o bio assim, mas... É que eu estou muito curiosa. Deixamos assim o tema no ar, é tipo suspense. Está bem. Portanto, chegámos ao fim da nossa primeira hora. Fiquem desse lado que nós voltamos já para falarmos sobre a saúde mental e mais especificamente sobre as redes sociais. Até já! Até já. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui.
Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz. E já cá estamos de volta na segunda parte do nosso programa de hoje. Hoje estamos aqui a falar sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, que se celebrou ontem, no dia 10 de outubro. E para isso temos connosco uma psicóloga, a Andreia, e 3 jovens, a Catarina, a Juliana e a Lara. Portanto, para quem não teve, devia ter estado, mas pronto, se não ouviram, o programa vai ser repetido às 8 da noite e, claro, também vai estar depois disponível no nosso Spotify, porque nós somos super modernos esta temporada. Pronto, voltando aqui ao assunto que tinha ficado em suspense das redes sociais. Exato, eu gostava aqui que as nossas jovens falassem um bocadinho, na opinião delas, está bem? O impacto que as redes sociais têm na saúde mental dos jovens. Ou seja, que percepção é que vocês têm e que acham que isto pode afetar a vossa saúde mental? Quem quer começar? Ninguém. Eu posso começar. Eu acho que... Qual era a pergunta? Eu não me recordo da pergunta. Sim, eu digo, não faz mal. Ou seja, o impacto que as redes sociais, imagina o Instagram, o TikTok, portanto, que impacto é que tu achas que isto tem na vossa saúde mental? Eu vou-te ajudar aqui um bocadinho. Por exemplo, tu vês vídeos, alguns, pronto, as mulheres são muito bonitas, têm um certo perfil, por exemplo, isso pode afetar, não é? Como outras coisas, como pronto, algumas ideias concebidas ou alguns temas, e o facto de estarmos todo o tempo no ecrã e não comunicamos, imagina, com outras pessoas, com os teus colegas, não é? Comunicas só com o ecrã ou com o telemóvel à frente, através de mensagens. Portanto, nesta perspectiva, o que é que achas, que impacto é que isto pode ter na vossa saúde? Eu acho que as redes sociais podem impactar tanto no lado positivo e no lado negativo. No positivo, porque nas redes sociais há de tudo, como toda a gente sabe. Então, há ótimas dicas, podemos aprender muitas coisas, mas o lado mau é que nem tudo é real. Literalmente, nem tudo é real. Eu já vi tantas coisas. Eu antes seguia um casal que parecia ser tudo perfeito e depois de repente terminaram. E de facto, aquilo que eu achava que era perfeito, para eles não era, porque eles só mostravam as coisas boas. E pronto, é situações da vida. E depois eu também conheço uma rapariga aqui de Tavira que eu não a via pessoalmente há muito tempo, muito tempo. E nas redes sociais ela tinha umas fotos que aparentavam uma coisa, mas depois quando eu a vi pessoalmente, eu vi que ela era totalmente diferente. Eu assim, mas ela não é como nas fotos, porque eu realmente acreditava fielmente que ela era como estava nas fotos. Então, eu de facto sinto pena dessas raparigas que sentem necessidade de editar as fotos da cara, do corpo, porque isso no fundo mostra que elas não estão bem consigo mesmas. Então, eu realmente sinto pena, não é bem pena, mas eu sinto pena dessas raparigas. Também, muitos vídeos são do TikTok de raparigas que, por exemplo, fazem ginásio. Vi por acaso um vídeo sobre isso, de uma rapariga que faz ginásio, que estava a mostrar o seu treino, essas coisas. Ela tinha barriga trincada, era definida e essas coisas, mas veio um profissional a dizer que com o treino dela não dá para conseguir o resultado que ela tem, que claramente ela tem ali uma cirurgia e que muitas pessoas não deixam transparente o que fazem, o que tomam, o que já fizeram. Então eu também realmente acreditava que essa menina só treinava, não tinha cirurgia nenhuma. E eu
comparava-me bastante, porque eu treino, faço ginásio, então eu estava sempre a olhar para mim e perguntava-me, parece que eu não treino, parece que eu não piso no ginásio há anos, porque, pronto, eu tenho umas certas distorções de imagens, mas não vou estar aqui a falar. Mas pronto. O facto também de só conversarmos com as pessoas por mensagens, acho que pode afetar de como conseguimos falar pessoalmente. Então, parece que nós perdemos um bocado a capacidade, entre aspas, de falar. Eu digo isso por experiência própria, de quando eu tinha 12 anos eu só falava com as pessoas por mensagem. Mas depois quando eu falava pessoalmente eu travava, eu não conseguia falar. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas isso parece que só contribuiu. Então eu vi que quando eu comecei a ter mais maturidade, eu comecei a perceber que é hora de mudar, eu tenho que parar de conversar menos por mensagens e mais pessoalmente, conseguir conviver um bocadinho mais. Eu acabo também por ser mais na escola, eu nunca quis ser popular para ter que falar com muitas pessoas, mas se eu tiver que falar com alguém e não ter alguém tipo com apoio, eu falo. Então acho que isso é uma coisa que o meu eu de 2 anos atrás nunca iria conseguir fazer, iria deixar de fazer porque não consegui, então... Muito bem, pronto. Lara. Para quem não percebeu a pergunta, Catarina, gostava de ouvir a tua opinião, mas olha, eu primeiro até gostava de partilhar uma coisa interessante. Ali no 2º e 3º ciclo da Dom Pai Pérez Correia aboliram os telemóveis e lembro-me de um professor partilhar uma situação, aboliram no sentido que era restringir, não era... Pronto, o telemóvel não faz... eles proibiram, Paula. A palavra certa é proibiram. Não, porque as crianças ou os jovens levavam o telemóvel. Proibiram portanto, a utilização do telemóvel. Pronto, para brincar e dentro da sala de aula, porque no final saíam e levavam... Então, no final já não estão na escola. Pronto, era essa a ideia, era para que dentro da escola não tivesse que utilizar. Isto foi no ano passado, este ano é que é proibido. Portanto, acho que no ano passado foi até através da escola, nós falámos com todos, ou a escola chamou os pais para falar sobre isso, falou também através dos alunos e das turmas. Pronto, e acho que até se criou ali uma boa diretriz para que todos estivessem envolvidos e participassem na resolução do problema. Pronto, mas isto para dizer que um dos professores referiu que um aluno veio ter com ele e disse assim, então e agora como é que nós fazemos amigos? Portanto, só para vos dizer que isto perturbou-me, portanto, porque eu nunca pensei nisso, não é? E que se calhar há pessoas, lá está, tímidas, como vocês referiram, que usam o telefone para poder socializar. Portanto, mas ao mesmo tempo cria-me assim alguma angústia, não é? Porque para socializar nós temos que estar cara a cara e ter empatia pelo outro e sentir o que o outro está a verbalizar. E no telemóvel isso é complicado, não é? Mais difícil. Eu acho que isso também o Covid veio agravar muito, porque imagina, por exemplo, a Lara quando veio o Covid estava no 4º ano, no final do 4º ano. Foi posta em casa e eu vejo também pela minha irmã, que tem a mesma idade do que tu, Lara, que é, tipo, os miúdos ficaram presos em casa e nós, por exemplo, eu que tinha 15 anos, estava já... 15, não tinha ainda 14, mas pronto, já tinha o meu grupo de amigos bem formados e tipo, a minha personalidade mais ou menos ali, claro que muita coisa já mudou, mas já estava mais ou menos ok, enquanto a minha irmã não, e os miúdos foram-lhes dados tecnologia, não só para a escola, mas porque eles estavam fechados em casa, eles tinham de falar com pessoas, com os amigos deles e foram criados perfis de Instagram, contas de TikTok, Snapchat, whatever, para os miúdos conseguirem falar uns com os outros, e eu acho que a geração deles teve acesso a redes sociais muito mais cedo do que nós tivemos, do que eu tive, e pronto, vocês que são adultas, muito pior ainda, não é? Não sofreram, mas não foi um impacto tão grande como se calhar eu ou eles, que ficámos fechados em casa e longe dos nossos amigos, e naquela idade, se para os adolescentes já é muitos amigos, para crianças então é ainda mais, porque é tipo o universo que eles conhecem. Por isso, essa questão do como é que eu vou fazer amigos agora, sinto que é muito por causa disso, porque os miúdos foram forçados a estar em casa e em fazerem amigos, entre aspas, ou conversarem com os amigos que já tinham através do telefone e das redes sociais e pronto, e das tecnologias. Por isso, é muito isso. Exato. Tanto Catarina, que nós temos de viver com isso agora. Eu acho que as redes sociais são um meio de comparação, primeiramente. Tem as suas coisas positivas, como tudo, mas também tem as suas coisas negativas. Ou seja, o que nós vemos nem sempre é como é na verdade.
Uma foto pode estar cheia de filtros, um reel pode estar cheio de informação que não corresponde à verdade, e lá está, também cabe-nos a nós filtrar aquilo que queremos ver e as páginas que decidimos seguir, sabendo que elas são as mais corretas. Mas é verdade, nós comparamos-nos com determinada pessoa, ou aquilo é perfeito, e nós acaba sempre por acontecer, mas é um trabalho nosso. E depois a conversa, eu acho que eu aprendi a mandar áudios. Porquê? Porque eu sinto que quando nós mandamos uma mensagem, cada pessoa interpreta à sua maneira. Ou seja, eu digo determinada coisa com um sentido e aquela pessoa entende com outro, e eu não tenho como justificar, porque aquela mensagem está assim. Ou seja, se eu mandar um áudio, ou se eu mandar um vídeo, ou se eu falar com a pessoa por videochamada ou por telefone, acho que acredito que dê menos problemas do que uma mensagem, porque lá está, cada pessoa tem a sua interpretação e pode não ser a mais correta. Ou seja, as redes sociais são boas porque têm muita informação e nós temos que aprender a geri-la da melhor maneira, mas também tem a parte má. E para além disso, há uma coisa que eu aprendi, que é, nós vemos os Reels e muitas vezes eles têm 30 segundos, 15 segundos, e nós estamos ali tanto tempo a passar, que o nosso cérebro habituou-se a ter informação pequena, ou seja, estamos focados pouco tempo. Temos o foco durante 15, 30, 1 minuto, mas depois disso torna-se muito difícil para nós, ou seja, passado aquele tempo, imaginando que eu estou meia hora a ver Reels e aquilo tem 15 a 1 minuto, eu estou habituada a ver pequenas informações ao mesmo tempo, e quando tenho que ver uma grande, aquilo é um turbilhão de coisas, porque o meu cérebro não está habituado. Então eu acho importante, nós temos redes sociais e também é importante para desanuviar, e é uma coisa onde nós nos comunicamos, mas lá está, tem que ter o seu equilíbrio, senão torna-se uma coisa negativa. Obrigada. Muito bem. Juliana. Bem, é basicamente tudo o que ela falou, e a Lara também. E eu acho também o que falta nas pessoas que têm redes sociais, né, porque causa comparação e os problemas que tem, é a falta de tempo. As pessoas usam e não sabem calcular o tempo que passam nas redes sociais, o que causa ainda mais problemas, tanto mentais como comparação, e acreditar naquilo que é mentira, não tem a capacidade de procurar a verdade, que acontece muito não só nos jovens, como também nas pessoas adultas, que acreditam fielmente que aquilo é verdade, que quando as pessoas que sabem que aquilo é mentira, olham e ficam abismadas por ver que aquilo é mentira e a pessoa realmente acreditar naquilo. E nessa falta de tempo de procurar a verdade e não saber calcular, temporizar o tempo nas redes sociais, acaba que a pessoa vive com a mente fechada. É basicamente assim, com a mente fechada. Não sabe abrir novas ideias, novos pensamentos, como teorias também, hipóteses. Parece que o cérebro deixa de pensar, não é? Sim. Absorve só e não pensa. Bem... Posso só dizer mais uma coisa? Podes, Catarina. Agora estava a ouvir o que ela estava a dizer na questão de tempo, e muitas vezes ouço pessoas, eu não tenho tempo para isto, e o tempo é pouco, e falta-me tempo para estudar, e falta-me tempo para relaxar. Mas se nós formos ver, por exemplo, uma pessoa, o tempo de atividade num TikTok ou no Instagram são horas a fio. É a primeira coisa que se faz de manhã, é abrir. E dá que pensar, como assim, se tu não tens tempo? Tu estás a filtrar o teu tempo para a coisa errada, não estás a saber gerir o teu tempo. Exatamente. Então acho que falta muito também ter a consciência, ou seja, quantas pessoas é que se calhar vão ver, deixa-me ver quanto tempo é que eu passei no Instagram ou no TikTok, e se calhar se forem ver, se calhar tomam mais consciência daquilo que estão a fazer. Então acho que é muito importante também nós termos consciência de nós próprios e ver aquilo que estamos a fazer e se estamos a gerir da melhor maneira. Muito bem, bom conselho. E agora, aqui a nossa psicóloga. Estas meninas são super conscientes. Eu revejo muito naquilo tudo que elas dizem, pronto, noutra perspectiva, como é óbvio. E claro que as redes sociais são importantes, todos nós acabamos por aderir, não é? E pronto, e elas estão implementadas e não agora é muito difícil ou impossível voltar atrás. Agora, há muita informação, sim, mas temos que filtrar, como diz a Catarina, porque muita dessa informação pode se converter em desinformação, não é? Principalmente quando nós consumimos informações que realmente nós não sabemos se elas são realmente reais, não é?
isto das redes sociais, acho que realmente fomentou muito esta comparação, porque lá está, eu vejo aquela vida perfeita, daquela rapariga que é lindíssima, que, por exemplo, no nosso caso, que já somos adultas, não é? Há muito aquelas influencers que depois viajam para aqui, que compram, têm a casa maravilhosa, bem, elas têm a vida perfeita, não é? E nós vamos olhar, e é muito fácil nós nos compararmos, mesmo, quer queiramos, quer não. Porquê? Porque é aquele ideal de vida, não é? Só que no fundo aquilo nem sempre é assim tão feliz e tão perfeito. E depois, acho que até ao nível das mensagens, não é? E os gostos, os likes, por exemplo, nós, quer queiramos, quer não, acabamos por sentir-nos validados e valorizados com um like. Ai, tive não sei quantos likes mesmo os adultos, não são só os adolescentes, mesmo os adultos. Tive X likes, ou a pessoa respondeu à minha mensagem, ou a pessoa não respondeu à minha mensagem. Isto tudo, a nossa vida, se calhar a maior parte dos nossos dias, acaba por se cingir a isto. Né? Às mensagens, é essa informação que nós vamos procurar, e isto afeta também a nível psicológico e emocional, não é? Porque acabamos por nos comparar, porque acabamos por procurar validação no outro desta forma, porque acabamos por não ter tantas competências a nível de comunicação, não é? Esse menino que disse isso, não é? A forma dele arranjar amigos é através das redes sociais, portanto as competências ao nível da socialização e da comunicação, e lá está esta questão da empatia, de nós sentirmos o outro, porque estamos a ver como nós estamos aqui, olhamos umas para as outras e estamos a conversar, não é? Isso está a perder-se tudo atrás de um ecrã. E depois, claro, as nossas competências sociais também se perdem um bocadinho por aí. E claro, depois vem promover o tal isolamento, porque pronto, ficamos ali naquele mundo, estes miúdos ficam naquele mundo, estão desejosos de chegar a casa para poder ir mexer no telefone. Eu às vezes ouço as crianças dizerem, então mas o que é que tu gostas de, ou os adolescentes, o que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres? Eu gosto de, sei lá, de jogar à bola, ou gosto de coisas normais, e depois dizem, estar no telefone. Ou seja, estar no telefone começou a ser um hobby, começou a estar de tal forma aqui presente no nosso dia-a-dia, que aquilo é um dos passatempos destes miúdos, estar no telefone, a fazer scroll, pronto, e lá está o que a Catarina dizia, na maior parte das vezes nós estamos ali a consumir coisas, é tudo tão rápido. E depois há outra coisa que eu não me quero estender aqui muito, mas isto também acaba por promover depois, como é que é dizer, a rapidez, portanto, tem que haver uma gratificação imediata, ou seja, eu quero uma coisa e eu tenho acesso ali no telefone logo. Se depois no meu dia-a-dia eu não tenho acesso logo àquela informação, ou eu não tenho acesso, ou eu tenho que estar à espera de alguma coisa, então eu começo a frustrar. Então isto também veio promover aqui a gratificação imediata. Eu quero, eu tenho logo. As redes sociais e a net no geral têm promovido também isso nos nossos jovens e até nos adultos. Eu acho que estamos todos um bocado contaminados com isto. Mas, sobretudo, acho que é isso. Aproveitar aqui que falámos um bocadinho sobre a desinformação e antes de irmos novamente à música, queria só referir que mais de metade do nosso país está em risco de ficar sem cobertura jornalística devido ao enfraquecimento das rádios e jornais locais, que é algo que vai contribuir para a desinformação. Uma notícia avançada pelo Público diz que em 2025 54% do território nacional está elevado risco de não ter fontes de informação confiáveis e regulares sobre a realidade local. Ou seja, mais de 1,7 milhões de pessoas, que representa 16% da população portuguesa. Portanto, é agradecer pelas rádios e jornais locais que nós temos e tentar salvaguardar ao máximo todas aquelas que estão em risco de ir embora. Portanto, agora vamos a mais um bocadinho de música e voltamos já à conversa. Até já! Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz. E já cá estamos de volta para falar sobre a saúde mental, visto que ontem, dia 10 de outubro, foi o Dia Mundial da Saúde Mental. Temos connosco a Catarina, a Lara e a Juliana e a psicóloga Andreia. Bom, eu queria trazer aqui um tema para cima da mesa, que foi uma notícia que a Paula me enviou ontem.
E foi avançada pelo Jornal Expresso no dia 10 de outubro, ontem, e esta notícia diz basicamente isto. Em maio, um aluno de 17 anos tirou a própria vida. Em setembro, outro de 16 anos da mesma turma fez o mesmo. Na semana passada, 4 alunos manifestaram ideações suicida. 2 fizeram um pacto de morte que não se concretizou porque uma mãe, alertada por uma psicóloga que a escola não ouviu, encontrou o filho alcoolizado com mensagens de despedida no telemóvel. Os números são inequívocos. 45% dos adolescentes portugueses têm sintomas depressivos, sendo que 15% manifestam depressão grave. 23% dos jovens já tiveram pensamentos ou atos suicidas. 1 em cada 4 crianças tem uma perturbação mental. Infelizmente, em Portugal, casos recentes, como o de uma escola onde 2 alunos da mesma turma perderam a vida por suicídio e outros manifestaram ideação suicida, mostram uma realidade muito grave. Andreia, como é que estas escolas e os adultos devem reagir perante sinais de alarme como este? E como é que podemos criar redes de apoio mais eficazes antes que chegue a este ponto tão grave da situação? Aqui a ideação suicida é um tema muito complexo, de facto, porque nem sempre isto é visível, não é? Às vezes atrás de um sorriso, portanto, o sorriso serve para camuflar a dor sentida, e nem sempre estes jovens, estes miúdos, têm a vontade realmente para dizer aquilo que sentem. A nível escolar, eu não tenho, confesso que neste momento não estou muito consciente do que é que se está a fazer na escola. Tenho colegas que estão nas escolas. Eu não sei se aqui na escola em Tavira há algum, portanto sei que há psicólogos, mas não sei se há se há grupos que promovam aqui algumas tertúlias, alguns momentos de partilha. Sei que é assim, corre-se o risco destes jovens não se sentirem à vontade para partilhar num grupo, como é óbvio, mas realizando ações de sensibilização sobre vários temas da doença, temas de saúde mental, mostrando-lhes que eles têm algum gabinete ao qual podem recorrer caso não estejam bem, mostrando-lhes aqui o que é que existe na comunidade em termos de ajuda, pronto, quer a nível de psicologia, quer algumas, não sei, grupos de jovens onde eles possam estar integrados para que não se sintam tão sozinhos na sua dor, porque muitas vezes esta dor lá está presente, mas eles vivem de uma forma muito solitária, e depois é claro, isto escala aqui para o suicídio ou para a tentativa de suicídio. Portanto, acho que seria muito nesse sentido. Eu acho que nós devemos, acima de tudo, acho que a comunicação é o mais importante. Nós temos que chamar as coisas pelos nomes. Obviamente que não há coisas que são realmente sensíveis e temos que as tratar como tal, mas a comunicação é fundamental com os professores, com os pais. Não, claro que os adolescentes não vão contar tudo aos pais, nem as crianças vão contar tudo aos pais, nós sabemos, né? Mas é importante que os pais demonstrem abertura para os ouvir, abertura para tal, para falar das várias coisas, como é que foi o dia na escola, como é que se sentiram, se os sentirem mais isolados, mais fechados, porque às vezes são pequenos sinais, este isolamento, porque há muito a ideia de que ok, ele nem pede para sair, ele nem pede para sair com os amigos, ele até está no quarto, é um miúdo bem comportado, mas nós não sabemos o que é que está acontecendo naquele quarto, nós não sabemos ao que é que ele tem acesso através da net, através das redes sociais. Portanto, acho que parte muito aqui da comunicação, de chegarmos a estes miúdos, e mesmo eles não vão contar tudo, nós sabemos, mas que eles se sintam à vontade de abordar alguns temas com os pais, para que os pais consigam perceber que eles realmente não estão bem, que há ali qualquer coisa que é preciso uma intervenção de um profissional, não é? Porque a comunicação, neste momento o que noto é que toda a gente se fecha muito. Há quase aqui, eu costumo dizer, é uma emergência do não sentir, não é? É quase de abafar as coisas, quase de nós não mostrarmos o que sentimos, não pormos cá para fora, porque é mau e então eu não vou pôr cá para fora. Mas não, é importante falarmos, é importante comunicarmos sobre isso. E acho parte aqui muito, é um conjunto, tem que ser criada aqui uma rede entre professores, a escola, o contexto escolar, no modo geral, pais, os profissionais de saúde, tentar no fundo que estes miúdos se sintam à vontade para comunicar. Acho que é muito aqui, através de ações de sensibilização, que mesmo que eles não falam, mesmo que eles não partilhem, mas estão a ouvir a informação, e se calhar através da informação que lhes chega, eles saem dali e vão pedir ajuda.
ou ficam a pensar sobre isso, acho que talvez seja muito neste sentido. E claro, os psicólogos da escola, naquilo que puderem fazer, é como digo, não vou falar muito do assunto, porque eu não estou muito a par do que é que os colegas estão a fazer neste momento, mas talvez aqui a criação de, haver estes gabinetes para que eles possam, realmente, a que eles possam recorrer. E estes grupos, assim, não digo grupos de ajuda, porque os grupos de ajuda expõem mais a pessoa, não é? Estão ali, mas talvez os grupos de partilha, por exemplo, de vários temas. Partilhar, mesmo que não seja algo que eles estão a viver no momento, mas partilhar como nós estamos aqui a fazer. Estamos a partilhar opiniões, não é? Não quer dizer que estejamos com problemas de saúde mental, mas estamos a falar sobre isso. É um bocado neste sentido, falar sobre as coisas. Identificar, não é? Retirar aqui, porque nós ao não falarmos, estamos a estigmatizá-las mais. E a ideia não é essa, né? A doença mental ainda, já percorremos um longo caminho e eu acho que está muito melhor, mas ainda é um estigma, né? E então é retirar este peso deste estigma. Acho que é muito por aí. Pois, ali no segundo e terceiro ciclo, deste agrupamento, a qual eu represento, eu sei que houve, mas não chegou a todas as turmas, portanto só foram a 2, ali no 7º ano, que é o Mais Contigo, portanto, que é na prevenção do suicídio. Portanto, aquilo é feito, eles não falam em suicídio, mas é feito um programa onde eles fazem jogos, falam, teatro. Portanto, eu achei até o programa muito interessante, foi feito por alguns psicólogos da equipa da saúde escolar. Só que lá está, pronto, a minha questão até foi, mas porquê só 2 turmas, não é? Quando o universo é tão grande. Exatamente. Mas pronto, não há recursos, não se consegue chegar a todos, e já foi importante ter acontecido. Também sei que há o programa de Educação para a Saúde, que é o PES nas escolas, onde temos várias temáticas que são abordadas nas aulas, e é bom. Portanto, acho que no fundo também a escola está a fazer o que pode. O que pode, não é? sem dúvida. Mas realmente acho que há aqui depois falha, porque há poucos profissionais, há 2 enfermeiras para 2 agrupamentos, portanto, na saúde escolar eu acho que isso é muito pouco. Mas vai-se construindo, é um facto. Acredito que sim, é um caminho. Agora, não sei, a minha pergunta é, há por exemplo um gabinete onde os jovens possam ir realmente, ter aqui um apoio de uma psicóloga, sem ser a nível, como é que é de dizer, educacional, ou seja, sem ser porque está com problemas de aprendizagem ou porque está mesmo a nível emocional, há forma de... Na secundária havia. Pois, alguém quer falar vocês, eu gostava que fossem vocês. Vocês têm noção que existe um serviço, por exemplo, na secundária, que nos pode apoiar? Eu acho que na Dom Paio tem. Na secundária também tem. Na secundária tem? Ok. Tem. Ah, ok. Só não Eles tá chamam-se funcionando. Sim, Serviço Psicológico e o O é o? Orientação. E orientação. Sim, Obrigada. Sim. Então continua, Lara. Desculpa. Eu não tenho muitas informações sobre isso, mas... Pronto, vocês estão há pouco tempo na secundária. Sim, mas é com a nossa psicóloga, onde nos ajudou a escolher a área. Sim, Sim, ela da tá lá orientação. também. Com a... agora eu não me lembro o nome da psicóloga. Mas as 2 estão lá para um serviço de mentoria também. Ah, ok. Pronto, então existe um serviço. Se vocês sentirem necessidade, vocês vão lá. Vocês aconselham os colegas a ir. Ok. Eu sei que, por exemplo, na secundária, e a Beatriz está aqui que não me deixa mentir, há muitos fenómenos de crises de ansiedade. Pronto, Sim. até a Associação de Estudantes, no ano passado, lutou por uma sala onde se colocasse realmente essa pessoa para não estar exposta ao resto dos colegas, e acho que pensou muito bem nessa estratégia. Portanto, existe esse apoio. Agora, eu não sei se realmente depois vocês se sentem à vontade de dizer, ok, eu vou lá porque não estou bem, e em vez de chegar a esse extremo de ansiedade, se calhar ter esse apoio. Portanto, vocês tiveram conhecimento, por exemplo, através de algum professor, ou porque te conheciam as pessoas? Foi só porque conheciam, por exemplo, os terapeutas ou a psicóloga? Os nossos professores sempre falam, ainda mais agora no secundário, onde temos que aprender novas coisas, saber lidar com o tempo de novas matérias, e saber que agora o ano é mais difícil, então vamos ter que preparar para o exame, vamos entrar para a universidade. Então eles sempre falam que é bom a gente, quando se tiver mal, e para se sentir acolhido, ir sempre lá na sala da psicóloga. Por acaso, diz, Lara. Quando eu andava na Dom Paio, eu ouvia relatos de algumas pessoas de quem eu era amiga, mas já não temos contacto nenhum,
que tipo diziam que as psicólogas da escola não eram muito boas, não se sentiam tanto à vontade em falar os seus problemas e pronto. Então eu nunca tive essa visão das psicólogas da escola porque eu nunca vi necessidade propriamente de ir lá. Ou então quando eu tinha certa necessidade de desabafar com alguém, eu não passava pela cabeça em ir lá. Então eu não posso tirar as minhas conclusões do tipo, as psicólogas da escola não são boas, não sei o quê. Porque eu nunca fui lá, então não posso concordar nem discordar. Pode acontecer, não é? A gente não criar Sim. afinidade com a pessoa. E até pode ser o facto de ser na escola. Era aí que eu e ia de chegar. terem medo Exatamente. que os vejam. Sim. Acho que, e pronto, é claro que aí os psicólogos depois não podem fazer de outra forma, não é? Mas talvez seja o contexto, porque então eu estou aqui, por exemplo, estou aqui na sala e agora saio daqui e vou para aquela sala e alguém me vê e então já sabem que eu vou à psicóloga. E as pessoas sentem talvez mais à vontade de ir a um psicólogo no exterior. Não é? No anonimato. Exatamente, porque vais ali a uma clínica e ninguém sabe para onde é que tu queres dizer, só se virem entrar mesmo, mas é diferente, estão outras pessoas, não é contexto escolar. Talvez seja aqui o problema, portanto seja aqui no contexto. Quem sabe, e podemos deixar esta sugestão, quem sabe se possa ser feito aqui um espaço, não é? Extra-escola, mas que pertence à escola, pronto. Olha, uma É boa ideia. Uma boa ideia junto ao pé Ok. da escola, mas pronto. Mas que é podemos fora, deixar que é esta para a ideia. pessoa sentir-se mais Exatamente. segura ou menos julgada. Sim, Na acho que minha- tem que entrar a ver por aí. Na minha talvez. opinião, é mais basicamente as pessoas têm medo de serem confundidas com fraqueza. Ah, ela foi falar com a psicóloga, ela é fraca, não consegue. Tá maluca. Sim, Pronto. falam que a terapia é pra gente que não bate bem na É cabeça. verdade, há esse estigma. Eu estou-me a rir porque quando era mais pequena tive efetivamente de andar num psicólogo por questões extra ao meu controle e quando a minha mãe me disse que ia para um psicólogo, eu tinha 8 anos, 9 e chorei e dizia, eu não quero ir porque eu não sou maluca, eu não preciso de ir ao psicólogo, isso é para malucos. Portanto, concordo plenamente contigo, Juliana. Mas é um estigma. Na minha É, mas- opinião, ir procurar ajuda é mais um ato de coragem do que de fraqueza. Porque quem procura ajuda ele é realmente muito corajoso. Porque é melhor você sofrer sabendo que tem ajuda do que sofrer em silêncio. O que muitas pessoas não sabem, nunca escutaram, nunca perceberam isso. Que é melhor ter ajuda mesmo do que Pois isso. e depois acontece aquilo que que a Bia teve a ler, não é? Estas notícias As suicidas. questões do suicídio. E agora aqui a Catarina. Primeiro, Da escola ou na da tua notícia? escola, na tua escola tu tens esse serviço, alguma vez recorreste? Na minha escola existe o Serviço de Psicologia e Orientação, onde estão lá psicólogas prontas para nos ajudar, tanto na parte educacional quanto na parte de se eu me sentir aflita, ir lá. Eu já cheguei, eu quando consigo, quando vejo alguém nessa situação, eu primeiro falo com a pessoa. Se eu vir que eu consigo ajudar de alguma maneira e se ela sentir à vontade para partilhar, porque lá está, a pessoa não tem que partilhar. Se ela não quiser, eu não sou ninguém para obrigar. Eu faço o que eu posso. E a outra parte é dela. Se ela confiar efetivamente ou se eu a conseguir acalmar de certa maneira, tudo bem, se eu vir que a pessoa fica bem. Mas também já houve situações em que não ficou e eu aconselhei a ir procurar a psicóloga da escola e pronto, depois também parte dela. Eu não obrigo ninguém, nem sou ninguém para obrigar. Faço o que consigo. E também acho que deveria haver no horário, acho que devia ser implementada uma disciplina onde fosse, por exemplo, um psicólogo, onde houvesse uma matéria em que se falasse das emoções, em que se falasse destes temas, para não ser só uma coisa de quem precisa ou de quem não está bem, porque na verdade vai haver algum momento da nossa vida em que não vamos estar bem, é impossível estarmos sempre bem, sempre contentes, sempre conscientes do que fazemos e do que sentimos, porque vai sempre haver alguma situação que não nos deixa tão à vontade. Então acho que devia ser implementado, por exemplo, a falar da frustração, do medo, da ansiedade, da saúde mental, de coisas que supostamente são um tabu para a nossa sociedade e que não o deveriam ser. Olha, já registrei. E agora, em relação à notícia, a tua opinião? Quanto à notícia, primeiro, a parte do suicídio para mim é uma coisa que eu sempre disse, para uma pessoa primeiro ter essa ideia e conseguir concretizá-la,
Eu acho que não tem a ver com a coragem, mas tem a ver com a quantidade de coisas que ela acumulou e não falou e deixou que elas se implementassem no corpo de uma forma não tão correta, que chegou a um ponto dela não conseguir aguentar. E acho que normalmente quando se fala do suicídio, aí que grande coragem que esse moço ou que essa moça teve para se conseguir autossuicidar. Mas não, se pensarmos noutra parte é, ok, porque é que ninguém esteve atento a essa pessoa? Porque é que ninguém conseguiu perceber? Às vezes não é só da pessoa. E ela acumulou de uma tal maneira que se tornou insuportável para ela. Exatamente. E não tem de haver julgamento por ela ter feito. Quando está feito, está feito. Devia haver julgamento por nós não nos termos apercebido do que se estava a passar. Porque há sempre sinais. A pessoa pode tentar esconder, mas há sempre um isolamento, há sempre uma mensagem assim que nós estranhamos, há sempre algo que indica e que nós não estamos conscientemente ativos para isso, para entender. Olha, nesta disciplina que tu falaste, até era interessante também aprendermos a ler estes pequenos sinais. Era interessante. Quando a sociedade devia de aprender. Exatamente. Quando nós vemos alguém isolado, alguma coisa se passa ali, não é por ela, se calhar não querer ter amigos, é por ser tímida ou por não ter tanta confiança. E se nós, ok, porque é que não somos nós a chegarmos à frente? Aquela pessoa está isolada porque quer? Não. Ela está ali. Porque é que não podemos ser nós? Porque é que tem que ser ela a vir ter connosco? Eu acho que não funciona assim, acho que pode ser algo mútuo, porque a pessoa pode não ter tanta vontade, mas depois de ver que nós chegamos lá e que nos preocupamos efetivamente, acho que vai haver ali uma empatia e algo que se forma. E então essa notícia... E agora queria que arrematasses com aquilo que me disseste ontem, okay. Que tem a ver com o que é que a escola devia dar mais importância. A escola deveria dar mais importância à saúde mental, mas lá está, não é só da escola, é dos alunos. E já digo isso que disse ontem, porquê? Porque mesmo falando, quando nós tivemos exames, a minha escola proporcionou uma palestra em que nos dava estratégias para colmatar a ansiedade. Não é colmatar porque ela nunca acaba, mas pronto, para tentar ajudar. E não foi quase ninguém, foram tipo 7 pessoas e não é só da escola. Mas acho que para além da escola se focar tanto no sucesso académico, também se devia focar na saúde mental. Porque não há sucesso académico sem uma saúde mental estável, sem estarmos sãos, não há notas boas, não há nada, porque a mente comanda muita coisa e se nós não estamos efetivamente bem, não dá para ter boas notas. E sermos adultos, Portanto, não é? Saudáveis. Agradeço às 4 por estarem aqui. Estamos a chegar ao fim do nosso episódio hoje, que falámos sobre a saúde mental. No Dia Mundial da Saúde Mental, lembramos a todos que ninguém está sozinho. É normal não se estar sempre bem e é fundamental até. E para além disso, é muito importante pedir ajuda quando precisamos. Agradecemos profundamente às 3 jovens que partilharam connosco as vossas experiências e, claro, à Andreia, a psicóloga convidada, por nos ajudar a compreender melhor este tema que é tão urgente nos dias de hoje. Que este seja um início de mais conversas abertas e humanas sobre a nossa saúde mental, porque afinal falar é cuidar e a saúde mental é algo que nós precisamos muito de cuidar. Quero lembrar para seguirem a nossa página do Instagram, radio_jovem_Tavira, e do TikTok, que é exatamente a mesma coisa. E claro, não se esqueçam que podem voltar a ouvir este episódio às 8 da noite e a qualquer hora a partir do nosso Spotify. Este é um programa onde as crianças e os jovens têm muito para dizer sobre a escola, a vida e não só. Esta é a tua rádio, a tua voz. Na Rádio Gilão Tavira, até ao próximo sábado. Tchau! Tchau. Obrigada. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz. Rádio Gilão Tavira. Aqui há ritmo. Aqui há paixão. Em FM. Online. E no teu coração. Ouve-nos na internet em radiogilão.com, em FM 94.8 e 98.4.